Eu acredito que a leitura hoje pode ser bastante profunda para a gente poder aproveitar aí bastante essa energia, né? E o humano, ele traz o plasma do campo eletromagnético da Terra para dentro da região do Brasil, né? Ali é América do Sul e tal. Então, assim, tá vindo direto hoje pra gente muita energia boa, Que massa, mana. alegria. E só energia boa que eu tava falando aqui, que ontem, que foi quarta de cinzas, né? Eu resolvi várias coisas e, ó, a Feane vai chegar. Chega, Feane! E comprei a passagem para ir para o Egito, bicha. Que eu tava falando aqui que eu vou para o Egito. Uma viagem com a xamã ainda, assim, sabe? E muito massa, assim, poder ir para esse lugar. Ó, o povo tá chegando. Andresa, vem. Junto com ela, né, mano? Consagrar ayahuasca dentro da pirâmide. Vai ser umas coisas assim. Tô assim, louca! Que maravilha, Roa Rei, né? Como é que visualiza esse trem aqui? E vamos ver. Assim. Eu mexo aqui, vocês vêem diferença? Não, não, né? Não, não aparece pra gente já. Cada um que mexe o seu. Yes. Oi, Vai conseguir, Feane! vai Oi, conseguir partilhar? oi, Feane! Tá careca, bicha. Amanhã eu vou dormir na Minha- casa dela, minha gente. Meu aniversário vai ser na casa dela. Eia, aí, né? Venha, Dúdia, Tô venha. chegando Salve, amanhã. pessoal. A Aline aí, já. Bora. Fiz um chazinho de cacau, ó. E foi muito massa esse carnaval, minha Nossa Senhora, né? Só alegria é o carnaval, assim, né? Aí eu tava questionando essa questão da quaresma, desse momento que Yeshua saiu aí para expandir a consciência, né? Consagrou as medicinas e encontrou esse equilíbrio do yin e yang, a consciência feminina, consciência crística. E aí comprei a passagem ontem, fiz minha reserva ontem e tudo certo, e bora pro Egito, abril. Passar a Páscoa lá. Isso é surreal, e aniversário da Xamã também. Então, tudo é possível no campo do impossível, sabe, minha gente? Tudo é possível no campo do impossível, tudo. Jamais assim imaginava que podia ser tão rápido, né? Que a gente coloca assim meta, eu gostaria de ir para o Egito, para a Índia, né, para o México. Pô, aí de repente, vamos lá, né? Se é para passar a Páscoa lá, a gente vai, Deus a mãe. É Kaiauê Kiki, é aqui agora, né? Estou trazendo aqui para vocês a minha alegria, partilhando também, né? Essas bênçãos e muito feliz com todo esse movimento mesmo, né? E a réia. Desse humano aí, vamos, vamos, vamos. E estamos junto, né? Estamos junto nesse estudo aí das bênçãos. A benção foi super massa, né? Porque a Xamã serviu a banga, depois ela serviu o achuma, que é mescalina, e no outro dia eu servi a benção, né? Então, o cacau, o cogu e a cannabis. A cannabis já estava, né? O rapé também já estava. Que sonho o Egito, é isso. Então, e aí só fomos assim. O cogumelo só potencializou, né, a maneira dele também, microdose, de várias formas também. Porque tem esse lugar da forma, né? Ele tá no mel, aí ele tá na tintura e no rapé, que essa é a novidade do rolê, né? Que eu acredito que eu trouxe na outra semana passada.
o cogumelo no rapé, menina. Faz todo um. E aí fica. Vou levar a Feane. Feane abriu os olhos. Feane abriu. Não é a Chay experimentou. Foi lá no Despertar da Curandeira que chegou esse presente, né? Com uma mana que veio lá de Garopaba. Ó, a Ana vai chegar. E aí ela trouxe isso, que já é estudiosa, estudou com os pajés já moraram lá na casa dela e tudo. Então, essas experiências assim, né? E eu sempre quis trabalhar de uma certa forma com o churu, dá para você. Eu estava soprando a fumaça do churu, né? Então, ativando mesmo o churu, a fumaça e o rapé, né? E aí, massa, nossa. Aí o rapé de cacau. Com Cangu e Murici ela trouxe. Eu falei, mano, você vai me aplicar. Aí ela me aplicou, mano, e foi assim, na hora, porque é tudo muco, né, que a gente absorve, que nem quando a gente fez também o supositório, que a Ju chegou com o supositório, que é tipo uma cápsula com o óleo de cannabis dentro. Então ela mesma fez, ela comprou cápsulas vazias, né, embalagens cápsulas, né, naturais. E aí botou lá quantas gotas? Eu falei, bota 13. Botou lá 13 gotas do olhinho, fechou a cápsula aí, ó. Aí a gente botou no rego ou na chana. E aí o que acontece quando a gente põe lá por baixo? Não tem o fígado para quebrar enzimas e coisas que o fígado quebra. Você entende? Então ali por debaixo, a mucosa absorve tudo, até as coisas que o fígado quebra. Também absorve. Então, é uma força, minha gente, uma força. A gente ativou, passou argila no corpo todo, porque depois que a gente ficou lá deitado um tempo, falei, bora passar agora a argila. Aí depois choveu. Olha, foi a coisa ensaiada, assim, parece estar ensaiada. Salve as medicinas sagradas, Andresa. Bem-vinda, Andresa. Andresa Carvalho. A Ana, bem-vinda, Ana. Só alegria. Então, eu estou tentando abrir o PDF aqui. Como que a gente faz? Vocês sabem? Alguém sabe abrir o PDF aqui? Ah, aqui, ó, Bênção das Três Marias. Aí eu espelho, adicione desenho. Eu espelho isso aqui, como é que é? Acho que tem aí, né, uma parte de Compartilhar a tela. compartilhar. Isso. E aí você pode Compartilhar a tela. Aí você procura o arquivo, mana. Bem, a Ah, benção em PDF. compartilhado, é isso? É, compartilhar é uma setinha, normalmente assim pra cima. Pera, eu vou vir. A Lorena vai chegar também. Você tá no notebook ou tá pelo notebook, Eu né? tô no notebook. Ah, achei, compartilhar. Ai, gente, que vou conseguir. Cadê? O que aconteceu? Interromper compartilhamento? O que que é isso? Não, foi errado, né? É, não, Peraí. não deu certo. Compartilhar. Configurações de. Não. Compartilhar. Ah, De aqui. compartilhar tela ou compartilhar janela, alguma coisa assim. Somente conteúdo. Isso. Não. Vamos de novo. Compartilhar. Aí eu escolho aqui a benção e boto como plano de fundo lado a lado, né? Lado a lado. Você está compartilhando a tela. Ele aparece aqui, pince para fora para uma visualização.
Nossa, ele veio uma. Parecendo só a aba, sabe? Só a parte superior da tela aqui pra mim. Que estranho. Compartilhar, né, no Maps. E É. tem a opção dela compartilhar a tela no navegador ou só a tela do plano. Na hora que ela Como que clica, ela é? vai compartilhar. Quando você clica em compartilhar, quais são as opções que aparecem? Compartilhar. Aí eu escolho o Bença Três Marias, o arquivo. Aí aparece lado a lado, só layout do apresentador, compartilhar som, otimize para compartilhamento do vídeo. É Coloca o isso? layout, essa opção layout do. Somente conteúdo como plano de fundo sobre o ombro e lado a lado. Não, no papel de Coloca parede. somente conteúdo, para Somente ver se ele, para ver se ele vai aparecer a tela cheia. telas, documentos. Eu posso botar documento? Você pode selecionar uma tela específica Ah lá, ou o tela. documento. Não, eu já selecionei a tela. Manter pressionado Ctrl para. Não, já mantei, já fiz. Aí ponho compartilhar. Vai aparecer a janela que eu tenho que Ó, compartilhar. iniciou o compartilhamento de. Quando você Acho que clicar Aí, agora. ó. Deu? ele está aparecendo só o canto superior, como se tivesse. Ah, agora foi, agora foi. Foi. Se tu falando que vai terminar, E como é que eu vejo? Eu tenho que ver aqui, né? Você vê direto no documento. Tipo assim, tudo que você faz no documento a gente está vendo. Tá. Qual página que a gente estava, gente? Vocês lembram? É, onde que a gente estava, vocês lembram? Página 169, Jana. Ai, que delícia! Mentira! É, 169. Atina para isso. É isso, né? você leu essa última e aí a gente iria para 170. Vocês estão vendo? Agora sumiu. Ah, então eu tenho que deixar aberto. Entendi. Isso, você deixa no documento que aí tudo que você fizer a gente vai ver. Entendi. Ah, entendi. Tava fechado, tava coisinho. Tipo, Ó. a gente tá vendo o seu mouse, sabe? A gente consegue ver o seu mouse se mexendo na tela. Então Isso. vamos lá, vamos continuar aqui nossa leitura na parte da cannabis, desse book e livro Pensa das Três Marias. Atina para isso. Pouca gente sabe, mas até 1834 não havia nenhuma lei no mundo, isso mesmo que você leu, no mundo, que proibia o uso da cannabis. E adivinha onde surgiu a primeira proibição? A gente já leu isso, não leu? Mas eu vou ler de novo. Aqui mesmo no Brasil, Zil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Essa lei ficou conhecida como Pito do Pango e tinha um alvo bem definido, a população preta e pobre, e não era sobre a planta em si, mas sobre quem a utilizava. O Estado passou a impor penas severas, como prisão para quem fumasse e multas para quem vendesse, reforçando a marginalização de grupos já oprimidos. Era mais uma engrenagem do sistema de controle social dos escravizados e seus descendentes. Hoje, quando debatemos a legalização e a descriminalização da cannabis, precisamos lembrar dessa história. Ah, foi isso aqui, ó, cannabis e cacau, a combinação perfeita. Vai, Ali. Quero ver você que chegou aqui primeira de todas hoje. Começa lendo aí, nega. Arrasou. Calma aí. Cannabis e cacau. A combinação perfeita. As plantas de cannabis e cacau compartilham mais do que uma lenda milenar de uso humano. Elas também dialogam no nível químico, espiritual e terapêutico. Ambas são portadoras. Eu tentei tirar o dores, mas tudo bem. Ambas são portadores de compostas É, que despertam portadoras, né?
É, Ambas é portam, ambas portam. A gente tem que mudar isso. Tem que perfeito. anotar aí. Anotar em algum lugar. Ambas portam. Opa, calma aí. Compostos que despertam bem-estar. Cura e expansão da consciência, sendo celebradas há séculos em rituais, medicinas e práticas de cuidado. É sobre essas combinações que falaremos a seguir, destacando alguns dos pontos em comum que tornam a união da cannabis e da cacau tão poderosa. Compostos fenólicos e flavonoides. Ambas as plantas contêm compostos fenólicos e flavonoides, que são conhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Na cacau, esses compostos são responsáveis pelos benefícios cardiovasculares e pela melhora do humor. Na cannabis, eles contribuem para as propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar na redução de ansiedade e alívio da dor. Anandamida. Um composto interessante que compartilham é a anandamida, um neurotransmissor do sistema endocannabinoide que está naturalmente presente no cérebro humano e que também é encontrado em ambas as plantas. Na cacau, a anandamida é parte do que contribui para a sensação de bem-estar. Na cannabis, a anandamida interage de forma similar aos canabinoides, como o THC, embora em uma capacidade muito menor, afetando a percepção de prazer, memória, concentração, movimento e consciência do tempo. Efeitos neuroprotetores e sobre o humor. Flavonoides específicos, como o canflavins na cannabis e certos compostos na cacau, exibem não apenas propriedades antioxidantes, mas também potencial neuroprotetor. Eles podem ajudar a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo e inflamação, o que sugeriria um potencial terapêutico em doenças neurodegenerativas. Interação com o sistema endocannabinoide. Embora a cacau não contenha canabinoides da mesma maneira que a cannabis, ambos influenciam o sistema endocannabinoide. A cannabis faz isso de maneira direta, através dos seus canabinoides, como o CBD e THC, que se ligam aos receptores CB1 e CB2 do corpo. A cacau, por outro lado, contém substâncias que inibem a degradação da anandamida, um endocannabinoide. Calma aí, perdão. A cacau, por outro lado, contém substâncias que inibem a degradação da anandamida, um endocannabinoide, o que amplia a sua presença no organismo, promovendo bem-estar e prazer. É, Outro porque, ponto. vou fazer um parênteses aí, porque Uhum. é a teobromina, né? Que faz isso. Porque a gente tem essa anandamida também, né? É um sistema que a gente tem. Então, ela se estende no sistema endocannabinoide. E para trazer esse bem-estar mesmo, né? Então, o cacau, ele é como se fosse um inibidor, né? Ele inibe, como se fosse o mariri, quando o mariri para chacrona, sabe? Da ayahuasca, que o mariri chega como para inibir o nosso próprio corpo, né? De cortar o efeito da chacrona. Então, o mariri age assim. E no caso, o cacau, ele tem isso, né? Ele tem esse inibidor para o nosso próprio corpo conseguir produzir anandamida e evitar a degradação dela. É incrível. Pode continuar. Perfeito. Outro ponto intrigante a se destacar, outro ponto intrigante a se destacar é a descoberta de que a cacau pode influenciar os níveis de anandamida e outros compostos relacionados ao sistema endocannabinoide. É isso aí. Alguns detalhes adicionais sobre essa conexão. Anandamida é um endocannabinoide produzido pelo corpo, frequentemente chamado de molécula da felicidade, devido ao seu papel na promoção de sensações de bem-estar e prazer. O consumo de cacau pode aumentar os níveis de anandamida, contribuindo para a sensação de euforia que muitas pessoas sentem ao comer chocolate. Vai, No quero ver. oleletanolamina e enilinoleuretamina
Etanolamina. Eita, As minas aí, Lonamina! as Eita, minas aí, Lonamina! várias minas, esses compostos têm efeitos que imitam os canabinoides, podendo atuar nos mesmos receptores que a anandamida, potencialmente influenciando o humor e o sistema nervoso. Isso pode explicar porque algumas pessoas relatam um aumento no bem-estar emocional após consumir cacau. Efeitos sinérgicos. A combinação de açúcares, gorduras saudáveis e compostos bioativos. É compostos ou compostos? Compostos. Compostos, certo? A combinação de açúcares, gorduras saudáveis e compostos bioativos na cacau pode criar um efeito sinérgico, que não apenas melhora o humor, mas também promove a saúde cerebral e cardiovascular. Só alegria. Só alegria. Aspectos psicológicos. Além dos efeitos químicos, a cacau é muitas vezes associada ao conforto e prazer, o que também pode contribuir para a sensação de felicidade e satisfação emocional. Tanto a cannabis quanto a cacau atravessaram séculos como plantas sagradas, uma reverenciada na Ásia, na África e nas Américas, a outra celebrada pelos povos mesoamericanos como o alimento dos deuses. Hoje, a ciência redescobre o que as tradições já sabiam. Essas plantas não apenas nutrem o corpo, mas também tocam a alma. Em essência, cannabis e cacau são duas faces da mesma medicina universal. Uma que desperta a consciência e expande o espírito, outra que aquece o coração e adoça a alma. Juntas formam uma alquimia perfeita entre cura, prazer e conexão. Uau! Gratidão, mana. Gratidão! Cadê vocês? Massa demais. Eu podia visualizar. Como é que é botar ela assim? Porque aí eu vejo vocês, né? Vai, Feane, agora fazer a leitura. Reia, 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 galeria. Big, a Agora eu partir tenho que daqui, pôr, óleo de né? cacau. Isso, Oi? óleo de cannabis e cacau, uma alquimia divina. A combinação de óleo de cannabis com cacau é uma alquimia que desperta corpo, mente e espírito. Quando combinados, esses dois tesouros da natureza se entrelaçam em uma sinergia especial. Essa fusão cria um ritual de presença. Lembre-se de sempre começar com pequenas doses de óleo de cannabis, especialmente se você não estiver familiarizado com os efeitos e ajuste conforme necessário. Formas de consumo Familiarizado, peraí, essa palavra é chata, né? Estiver habituado, melhor do que atuado. familiarizado. É. Anota aí alguém, por favor. Eu vou mudar isso aí, mas eu vou Qual é lembrar. a página? 176. 76. Vou Sete e mandar aqui no meia. chat. É, no grupo do Whats, Ai, boa, boa. 176. Habituado com os efeitos. Habituado, habituade. A gente está desconstruindo isso. E olha que eu li tantas vezes. Porque vocês sabiam, minha gente, que família quer dizer familus. Na realidade, família vem de familus, que significa escravos. Tipo, era o senhor e os seus familus. E aí começaram a incluir nos familus a mulher, os filhos, a família. A família! A família! Louco, né? Mas tá lá, se vocês botarem aí a origem da palavra família, vocês vão chegar nesses rolê aí. E aí até o amor eu fiquei, né? Porque teve um vídeo aí do corte que viralizou aí do negócio da dor, dor, dor. Só que é um corte, né? E aí vem de tudo, né, minha gente? É muito louco. Quando viraliza é engraçado, né? Porque vai.
E aí teve uma pessoa que me indicou livro, massa, que tem um monte de gente falando sobre isso também. E aí também tem outra coisa, porque amor, ao contrário, é o quê? Bom. Roma. Roma. Gente, aí o bicho pega, né? Quero falar Guarani, quero falar Rachaquim, quero falar Funiô, sabe? Iatê, essa língua que eu quero falar. Tchaná, é, quero falar Laroye, entendeu? Só quero falar africano, quero falar essas línguas aí, porque se, ó, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Bicha, bora! Então é isso, né? Orar e vigiar, vigiar e orar. E aí você pensa, né? Eu pensei nos hieroglifos disso, né? Porque antes era hieroglifo, era arte, desenho. Então o O, que é esse círculo, né? O M, tipo, né? A gente vai traduzindo dessa forma, né? O R, como é que é isso, né? O A, esse triângulo, né? Como é que. Ai, olha, viajante mesmo no espaço. Então, só um parênteses aí desse lugar mesmo, né? Cadê? Então, vamos lá. Formas de consumo da sagrada cannabis, é isso? É, Hum. né? Vai, Fene, continua. A cannabis, planta de múltiplos dons, pode ser recebida em nosso corpo e espírito de diferentes maneiras. Cada forma de consumo carrega consigo uma chave de acesso, seja para a cura, para a expansão da consciência, para o alívio das dores ou para o simples acolhimento e um estado de paz. Conhecer essas formas é também compreender como o corpo e a alma dialogam com seus princípios ativos. Aí, para o aí. Gente, pode ser que caia a reunião, porque já me deram um aviso aí, não sei o que, de 10 minutos. E aí a gente volta nesse mesmo link, tá bom? Vai cair, e aí vocês vão lá no. E volta no mesmo link. Vai lá, nega. Fumar, joints, cigarros. O enrolar da erva em um papel simples é, talvez, o rito mais comum e ancestral. Carrega a força da partilha, o círculo que se forma, a roda sagrada, a fumaça que sobe ao céu como oferenda. Simples, portátil, acessível. Bongs são instrumentos de água onde a fumaça é filtrada e resfriada, tornando a experiência mais suave aos pulmões. O elemento água aqui atua como purificador, Aí também. lembrando-nos É, de que mas a pode purificador. Tudo bem, purificador mesmo. Lembrando-nos, vai. fumaça que entra é também um sopro de limpeza interior. Pipes, cachimbos, de uso direto, sem filtragem, concentram a potência da planta em tragadas intensas e imediatas. Os cachimbos se conectam à tradição de povos ancestrais que usavam a fumaça como ponte para o invisível. Vaporizar. Os vaporizaflores aquecem a planta em temperaturas específicas, 160 graus a 220 graus, liberando canabinoides e terpenos sem queimar a matéria vegetal. Isso resulta em um vapor limpo, mais gentil com o corpo. É uma forma moderna que honra a ciência ao mesmo tempo em que respeita a planta, preservando sua essência aromática e medicinal. É, o meu vaporizar-flor chega até 260, mas enfim, porque é aquela coisa do vaporizar, que não é carborizar, né? O vaporizar descarboxila a planta, né? Então, é um que tem menos dano, né? Então, resfria a fumaça, não tem o papel, né? Porque quando a gente fuma o papel também, né? Por isso que é bom sempre botar bastante piteira, um papel bom, né? Mais natural Celulose. possível, é. Vai lá. Aí, ó, tem que mudar isso, ó. Vê a página 179, faixas de temperatura no vaporiza-flor. Tira esse vaporizador.
de cannabis. Eu vou terminar aqui com vocês e vou fazer isso, porque já tem um da semana passada, ó, que tem que fazer umas correções, mas é isso, é para isso que a gente está lendo. Vaporizar a flor. Faixa de temperatura, vai lá, nega. Faixa de temperatura no vaporizaflor de cannabis: 160 a 170 graus. Ativa terpenos mais voláteis, mirceno, pineno e limoneno. Efeitos mais leves, criativos, energizantes e cerebrais. Bom para quem busca clareza mental, foco e leveza. 170 a 185 graus. Ativa principalmente o THC. Efeitos: euforia, relaxamento mental e expansão da percepção. Ponto médio: equilíbrio entre sabor, terpenos e efeito psicoativo. 185 a 200 graus. Ativa o CBD e o CBN, além de terpenos menos voláteis. Efeitos mais corporais, calmantes, analgésicos e relaxantes. Bom para dores, insônia e ansiedade. 200 a 220 graus. Ativa compostos mais pesados e sedativos. Efeitos: corpo pesado, sonolência, profundo relaxamento. Ideal para o uso noturno e terapêutico em casos de dor intensa. É. Fica melhor? É que aí entra na tela cheia. A foto da pessoa chegou. Quer fazer? Você consegue? Consigo? Vou compartilhar aqui. Tornar anfitrião. Oi, fada! Oi, Janira! Beijo, Boa noite. Ceará! Boa noite! Só alegria! Alegria, gratidão. Então agora eu paro de compartilhar, mas já parei, né? Aí Oi? arrasou, arrasou, bicha. Arrasou, né, minha gente? Sim. Tem na página agora. Agora Pera. 17 alguma coisa. Pergunta que eu faço pra ir na página. Ai, que delícia! Ai, gente, a vida! Bora viver essa vida! Amanhã, 6h30, eu tenho Pilates. Eu tô nessa pegada. Reia, vem em mim. Pronto. Olha, Já que estamos aqui, bora, bora. É lá pra cima, bicha. 17. tem que passar uma por uma, será? Não. Que aqui ele não tá indo, né? Ah, é você aí, né? Ó, o É, padrão. Vai passando, vai passando, vai passando. Aí tá gravando aqui. Eu vou até tomar qual um foi rapé da que benção. parou? Foi aqui? Hã? Ó o rapé da benção, hein, minha gente? Vou tomar até esse rapé agora. É aí, ó. Depois disso. Não foi? Foi? Aí, ó, acima, depois de efeitos de corpo. Aí, ó, volta, volta. Faltou acima de 230 que começa a queimar a combustão. Aí. Uma reunião. Pode ir, mano, vai. Tá Aí, mudo. Tá no mudo. Estão me ouvindo agora? agora tá.
Gente, tô aprendendo a mexer nesse negócio, é bagaceira. Acima de 230. A erva começa a queimar, combustão, e perde-se o benefício de vaporizar e os efeitos ficam mais próximos do fumo tradicional, com fumaça e toxinas. Hum. Pense na temperatura como uma afinação de frequência. Mais baixa, leve, criativo, sutil. Média, equilíbrio mente-corpo. E frequência alta, mais profunda, medicinal, introspectiva. Gente, tá um barulhão aqui. Comestíveis. A alquimia da cozinha transforma a cannabis em pães, bolos, mantegonhas, chocolates. O caminho aqui é o da digestão, lento, profundo, transformador. Ao passar pelo fígado, o THC se converte em 11 hidro... Peraí, entrou um negócio aqui na frente. Ah, ao passar pelo fígado, o THC se converte em 11-hidroxi-THC mais potente e duradouro, levando o ser a jornadas interiores mais intensas. Exige cautela e respeito, começar com pequenas doses, esperar o tempo do corpo, confiar no processo. Óleos e tinturas. Aqui a planta se revela como um remédio líquido, gota sagrada que pode ser colocada sob a língua ou misturada em alimentos. A absorção sublingual leva o princípio ativo rapidamente à corrente sanguínea, entre 15 a 30 minutos, permitindo dosagens precisas. Vantagens: dosagem controlada, a gota medida é o cuidado com o próprio corpo. Versatilidade, pode ser usado em rituais discretos ou na rotina diária. Rapidez nos efeitos, ideal quando há necessidade de alívio imediato. E durabilidade, conserva-se por mais tempo do que os comestíveis. Classificações dos óleos. Spectrum, que é o espectro completo, traz a totalidade da planta, canabinoides, terpenos e flavonoides, trabalhando em sinergia no chamado efeito entourage. Entourage, se Peraí, fala? esse efeito eu fui. É francês, gente. É entourage. Efeito entourage. É francês. Eu vou falar para Gi, marca aí também a página 1. Qual página que é? Não consigo Para ver a gente aqui. botar, em vez de efeito entourage, a gente botar efeito comitiva, Ah, que é você o clicou. significado. A gente falou bastante dele no outro encontro. E aí não é em inglês, é em francês. Oui, Entorrante. Ah, é melhor comitiva mesmo. É como receber o couro inteiro da planta, não apenas uma voz. Broad spectrum, espectro amplo, mantém vários canabinoides e terpenos, mas remove o THC ou outros específicos. É ideal para quem busca benefícios sem os efeitos psicoativos. A opção do isolado, que é puro cristalino, geralmente apenas o CBD. É útil em casos terapêuticos específicos, quando se busca a clareza de um único composto. Em cremes e pomadas, no uso tópico, ungüentos e bálsamos que carregam a força da cannabis para ser aplicada na pele. Aliviam dores, inflamações e problemas dermatológicos sem alterar a mente. É a medicina que age de fora para dentro, cuidando do corpo físico com suavidade. Os olha concentrados. aqui, ó, Ah, mãe. Deixa eu mostrar aqui, ó, uma tá. pomada que eu tenho, ó, que eu comprei na Colômbia. E você acha na Colômbia em tudo que é lugar, ó, pomada de marihuana e coca, com arnica.
Gente, maravilhoso, ó. Incrível mesmo. Continua, nega. Os concentrados. As resinas, óleos e ceras, formas altamente concentradas da essência da planta, carregam o néctar mais puro de seus tricomos. São consumidos em vaporizadores especiais ou DEBs, trazendo experiências Peraí, mais aí também, intensas. né? Aí também tá Pro- vaporizadores. Ah, não, tá vaporizar-flores. Não, vaporiza flores. Tá. Vaporiza flores especiais ou DEBs, trazendo experiências mais intensas e profundas. São portais para usuários experientes que buscam uma conexão mais forte com a potência da cannabis. Essas resinas, Jana, é de queima mesmo? Ou é aquele líquido que É, tem várias. farezinho? Tem as resinas, que é o rosin, tem as ceras, né? Os DEBs, que são esses que ela falou, os DEBs, né? Que são concentrados mesmo, você dá um trago só. Ah, É forte, eu já vi mais de uma pessoa desmaiar depois, assim, tipo, fumar, assim, é. acho Ah, que uma vez rolou lá no Ibirapuera, né? No Cacauaque, é lembra? surreal, mano, já vi. Olha, que louco que... O bagulho é forte. É É, super concentrada, né? sim. É o rosin, é roof, é a borracha. Borracha. É isso, Andressa. Boa. Vai lá. Nas bebidas, da infusão em água quente nasce o chá de cannabis, suave e acolhedor, acolhe-amor, né? Ah, deixa acolhedor mesmo, porque é para acolhedor. Acolhedor, tá. Podendo ser relaxante ou estimulante, dependendo da variedade usada. Assim como outras ervas sagradas, o chá traz consigo um gesto de cuidado. Aquecer a água, preparar a infusão, esperar o tempo certo. Uma cerimônia simples, mas cheia de presente. Cada forma de consumo é uma forma de relação. Uns caminhos são rápidos e intensos, outros lentos e profundos. Uns se voltam ao espírito, outros ao corpo. O essencial é a consciência, saber o que se busca, respeitar os limites da corpa e honrar a planta como medicina ancestral que é. Ah, pô. Continua? Rua, 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 rua. Ah, pô. Vai, Sônia! Lê para nós, Sônia. Consagrando o cannabis pela primeira vez. A primeira vez é como abrir uma porta sagrada para dentro de si. A cannabis é uma mestra antiga, guardiã de saberes que nos acompanham há milênios. Como toda medicina, pede respeito, presença e escuta. Não é apenas sobre consumir, mas sobre se relacionar com a planta e permitir que ela se revele em seu tempo. Aqui estão alguns conselhos para a primeira experiência mais leve, consciente e plena. Comece devagar. A cannabis não exige pressa. Seu espírito se manifesta melhor quando convidado com suavidade. Comestíveis. Inicie com doses pequenas, 5 a 10 mg de THC, e aguarde 1 ou 2 horas. O corpo precisa transformar a substância antes que ela floresça em sensações. Fumo ou vaporização. Uma pequena tragada já é suficiente para sentir o chamado da planta. Pense como você aprende a dançar com um novo parceiro. Um passo de cada vez, sem atropelar a música. Escolha o ambiente. O espaço é o útero da experiência. Prefira um lugar seguro,
calmo, aconchegante, cercado de amigos ou pessoas de confiança. Um ambiente relaxante é como um altar invisível, onde a ansiedade encontra repouso. Hidrate-se. A água é companheira inseparável nesse caminho. A boca seca é comum, mas mais que isso, beber água é um gesto de cuidado com o corpo, lembrando que somos também rios em movimento. Conheça a cepa, strain. Acho que é assim, né? Cada variedade da planta traz um espírito diferente. Tipo 1, rico em THC. Tem a energia das plantas mais solares, aquelas que despertam o fogo interno, elevam o pensamento e ampliam a percepção. São medicinas que costumam trazer expansão, criatividade, movimento e visão. Seu espírito é o da planta que abre caminhos na mente e no espírito. Tipo 2. Equilíbrio entre THC e CBD. Carrega o espírito das plantas de equilíbrio que transitam entre o céu e a terra. Unem clareza e acolhimento, expansão. Passa, mana. Desculpa. Expansão e enraizamento. Oferecendo, eu não consigo ler a próxima palavra. Harmonia. Oferecendo harmonia entre corpo e consciência. É a medicina do meio do caminho. Ponte, centro, unidade. Tipo 3, rico em CBD. Reflete a vibração das plantas mais lunares e receptivas, que ensinam a desacelerar, descansar e voltar ao corpo. Trazem acolhimento, relaxamento profundo, presença e suavidade. É a medicina que acalma, organiza e cura sem exigir expansão. Escolher a cepa certa é como escolher a trilha sonora para sua viagem interior. Prepare-se para os efeitos. Os efeitos podem ser múltiplos: euforia, riso, relaxamento, expansão sensorial ou até um certo estranhamento. Lembre-se, tudo é passageiro. Respire, observe, permita-se aprender com o que surgir. Evite pressa. Os comestíveis, especialmente, pedem paciência. Eles florescem no tempo do corpo, não no tempo da mente ansiosa. Espere, confie, não duplique a dose antes da hora. Tenha um plano de ancoragem. Se a experiência pesar, volte para o corpo. Respire fundo, escute uma música suave, deite-se e feche os olhos. Lembre-se, nenhum efeito é eterno. Tudo passa como a onda do mar. Considere a companhia. Estar com pessoas que já trilharam esse caminho pode ser como caminhar com guias de luz. Elas oferecem segurança e podem acolher suas dúvidas, tornando o momento mais leve. Evite misturas. No início, caminhe só com a planta. Misturá-la com bebida alcoólica ou outras substâncias pode intensificar desconfortos e afastar você da experiência autêntica com a cannabis. Escute seu corpo. Seu corpo é o oráculo. Ele fala através das sensações. Se algo incomodar, pare. Se algo expandir, celebre. A sabedoria está em escutar, não em forçar. A primeira vez não precisa ser grandiosa, mas sim consciente. A cannabis é uma guardiã do equilíbrio. Pode abrir risos, relaxar tensões, despertar insights e ensinar sobre si mesma, si mesmo, si mesma.
Entre com respeito, caminhe com leveza e deixe que a planta seja a ponte entre você e a sua própria essência. Gratidão, Sônia. Ah, Ela fala para não misturar, né? Mas tem muita gente que experimenta cannabis na minha cerimônia, né? Com a bênção das Três Marias. Não da minha cerimônia, né? Com a bênção das Três Marias. Muita gente mesmo, muita gente que chegou pro despertar da curandeira e nunca tinha fumado, e nunca tinha. Ou se não, só experimentado na adolescência, uma coisa assim. Mas muita gente, né? Então, eu sinto que, claro, né? Tem essa questão de experimentar só a cannabis, a força dela. Isso aqui a gente fala também da mistura dela, né? E desse despertar da curandeira, eu tive a resposta da ibogaína, né? Da iboga, que tem o princípio da ibogaína, que é o mesmo da sananga, né? Que os indígenas aplicam nos olhos. É o princípio ativo da ibogaína, que é uma raiz de uma planta lá da Amazônia, que eu cheguei a conhecer, e a gente até falou sobre ela, né? No outro encontro que a Kari estava. E a iboga, que é uma medicina do Gabão da África. Eu vou estar lá pertinho, né? Mas depois eu chego lá. E aí, quando eu falei assim, né, no Despertar da Curadeira, a cannabis, ela não tem nenhuma contraindicação, assim, em termos de outros remédios, né? Quando a gente fala da benção das Três Marias, a gente coloca ela como o equilíbrio mesmo e a expansão da consciência depois, né? Que a gente acende o pino do pango mesmo. E aí, mas as pessoas tomam o olhinho no cacau, como vocês viram, né? Ali as gotinhas, sem misturar. Porque aí você sente realmente o cheiro da cannabis e o cheiro do cacau. É incrível isso. E aí você sente o gosto das gotinhas junto com o cacau, mas como elas são gordurosas, elas têm essa capacidade dela fazer formas e tudo, né? Tem gente que já mistura, eu não mistura, né? Sente e dá para sentir. Você toma o olhinho e depois você toma o cacau, sabe, gente? É incrível essa sensação. Aí eu canto, tudo, acontece várias coisas, a gente consagra as tinturas para ir depois acender mesmo a cannabis, e aí é só alegria, né, velho? É a bênção das Três Marias, né? Com o melzinho mágico também, o melzinho mágico já tá ali também, né? Então, é toda essa alquimia. Mas aí, como eu estava falando da iboga, a iboga tem esse lugar de que não pode. Eu fiz assim, né, do Despertar da Curandeira. A cannabis pode, né? Não tem contraindicação assim, em termos de você estar tomando um remédio de serotonina, tal. Já no cacau e com o cogumelo tem, né? Mas se você está tomando um remédio de serotonina e quer fazer essa transição, a cannabis é muito bem-vinda para fazer essa transição, né? Só a cannabis. Já o cogumelo tem que também é bem-vindo, mas tem que meio que diminuir bem, tem que ter um acompanhamento mesmo, né? Para esse tratamento específico. Mas é interessante isso também, né? Da gente só fumar ou só tomar o óleo e entrar nessas forças só da cannabis. Mas aqui a gente está falando também da bênção, apesar de que aqui, nesse específico, né, a gente trouxe só a cannabis. Então vamos lá. Primeira vez de muita gente foi já com a bênção, mas é isso aí. Continua aí. Andresa, bora, Andresa. Andresa Carvalho, primeira vez aqui na leitura. Bem-vinda, mana. É a primeira, Foi, é a primeira vez que você está aqui, não é ou não? Que você vai ler, sim, né? sim, é a primeira vez. Só deixa eu ajustar aqui que eu me perco um pouco. Porque esse É a encontro primeira nosso é o quarto encontro que a gente está lendo aqui. Então já tem eu estava bastante numa coisa.
Eu estava numa transição, eu vou colocar o fone para ficar melhor o áudio, licença. Toda, vai, vamos aí. Vai pegar uma coisa boa. É, e estou gostando bastante. A primeira vez, eu sei que já está rolando o estudo há um tempo. Eu comecei a ler o PDF, mas eu tenho um pouco de dificuldade com leitura em PDF. Eu prefiro papel. Então, dei uma lida, e estou gostando muito do conteúdo. Ah, faço uso de algumas medicinas, inclusive fizemos uma colheita de cogumelo e consagrando a santa também. E tá muito incrível todo esse entendimento e compreensão na parte mais técnica, dentro da química, né? E da parte espiritual também, e na bênção que isso é. Quero muito poder estar contribuindo da melhor forma. Gratidão por estar aqui. Que massa, mana, muito bom, da hora, bem-vinda mesmo, porque é sobre isso, né? Esse material aí também eu tô publicando no YouTube, que é uma forma também da gente estar polinizando essa semente, né? E tá também se resguardando em termos de que, pô, funciona comigo, tá me ajudando, é isso, né? Porque eu chego lá, deixa eu pegar um negócio aqui, meu. Eu chego ali no TikTok, hoje as pessoas me perguntam, não sei o quê. Aí eu falo, então falando que vem, né, que eu tô fazendo apologia, que minha live tem conteúdo que fala sobre Mano, droga. mano, rapidinho, licença. Eu acho que tem alguém esperando para ser aceito na live. Ah, é? Dá Cadê? uma olhadinha. Mandou no grupo lá. Aonde que eu vejo, meu Deus? Visualizar, gravando. Vou pedir para tentar entrar de novo, calma aí. Chat, participantes. Porque aparece assim pra mim, assim, né? Coloquei, Jana. Ah, agora tá. Colocou? Beleza. Quem que é? O Pronto. Rafael, Rafaela. Aqui opa, apareceu o Thiago Show. Bom, não tô vendo, mas é isso. Vai que vai aí, Andresa. Ok, eu tenho crianças, tá? Mas vamos lá, pode ser que vocês escutem uns Ah, uma pezinhos dica que eu correndo. vou falar também, né? Porque esse livro, depois que a gente lê, ele fica redondinho e tal. Tem outras partes que eu ainda vou mexer um pouco nele. Da parte do cacau em diante, no final dele, né? Que eu vou acrescentar algumas coisas ainda. Inclusive um bate-papo que eu tive com o GPT, que eu já falei também sobre isso em alguma reunião aí. E aí tem a opção de imprimir. Vai ter a opção de você imprimir. Ó, daqui 10 minutos vai acabar o tempo de novo e a gente volta nesse mesmo link, tá? E aí depois a gente encerra. Ok. Então vai ter essa É, opção de imprimir também, né? Que eu vou botar no eu tô, Hotmart e tal. E aí tô uma esperando, dica boa é ler em voz alta, sabe? Ler em voz sim. alta é muito bom também, que a gente vai assimilando o corpo, vai assimilando, depois dá uma ativada nele. Sim. Ok, eu vou. É a descriminalização versus a legalização no Brasil, né? O debate sobre a descriminalização e a legalização da cannabis no Brasil é marcado por nuances juridiciais, sociais e de saúde pública. E compreender a diferença entre esses dois conceitos é essencial para não cair em confusões ou ilusões. Descriminalização. A descriminalização significa retirar as penas criminais relacionadas ao porte e o uso pessoal da cannabis, sem que isso implique a autorização de sua produção e venda. Na prática, o usuário que possui uma quantidade considerada de uso próprio não é mais tratado como criminoso. Eu não consigo ler o restante, mas criminoso Não pode pode, ser.
Não pode Não, ser, não é mais tratado como criminoso, não pode ser preso ou processado criminalmente. Aí eu vou falar pro Chay Rafa silenciar o microfone, senão ficar entrando interferência. Reia, bem-vindo, mano. Essa alegria. Chay Uchoa, a força masculina aqui na reunião. Reia, bem-vindo. Continua aí, Andresa. é, ainda assim, o comércio e o cultivo em larga escala permanecem ilegais. Esse modelo busca aliviar a sobrecarga do sistema prisional e tratar o uso de substâncias como uma questão de saúde pública e educação, e não apenas de polícia, em um passo em direção a uma abordagem mais humana, compassiva e menos punitiva. Um marco histórico dessa mudança no Brasil foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, em 26 de junho de 2024, que descriminalizou o porte de cannabis para uso pessoal. A corte estabeleceu parâmetros até 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas. O objetivo foi diferenciar de forma mais clara o usuário do traficante, trazendo mais justiça e humanidade ao tema. Essa decisão pode trazer impactos profundos, reduzir o desculpa, milhares de pessoas presas, Encarceramento. travou a língua, Encarceramento de milhares milhares de pessoas. presas por pequenas quantidades, desafogar o sistema prisional e abrir espaço para políticas públicas voltadas ao cuidado, à saúde e à informação responsável. Mas é preciso ressaltar: descriminalizar não é legalizar. O uso recreativo, só um minutinho, fininho, oi, crianças, pronto. Não é preciso ressaltar, mas é preciso ressaltar: descriminalizar não é legalizar. O uso recreativo segue considerado ilegal a quem for pego ainda pode enfrentar sanções administrativas, como advertências ou medidas educativas. Legalização. Já a legalização vai além, significa permitir, sob regras e regulamentações, a produção, o cultivo, a distribuição e a venda da cannabis. Envolve criar um mercado regulado, definir políticas de acesso, tributações, qualidade do produto e garantir direitos ao consumidor. Consume flor. Enquanto Consume flor. Esse eu consume corrigi. flor, tem que corrigir também, né? Estou gostando muito dessa, porque Tá corrigido já. Tá lá, consumir flor. Pode ver que tá lá. ah, então me enganou aqui. Consume flor. Gratidão, Jana. Consume flor. Enquanto a descriminalização abre espaço para diminuir injustiças e preconceitos, a legalização representa um passo maior. O reconhecimento de que a cannabis pode circular de maneira segura, responsável e transparente, seja para usos medicinais, espirituais, industriais ou recreativos. Assim, compreender a diferença entre descriminalização e legalização é como entender a diferença entre renovar correntes e abrir portas. A decisão do STF em 2024. Vamos lá, viajando, ó, da força da deusa, lembra Oi, dela? Que é bebê! olha lá, desperta, desperta. Bom, continuando, a decisão do STF em 2024 foi, sem dúvida, um avanço importante, mas ainda não estamos diante de um caminho que precisa ser trilhado com coragem, consciência e justiça social, para que a cannabis volte a ocupar o seu lugar legítimo como planta de cura, resistência e liberdade.
Ô, gratidão, Andresa. Como que ele chama? É o Miguel, É hoje o Miguel. Rê, é hoje o Miguel. Miguel. Dá oi pra Beijo, Jana, fala Miguel. oi. Oi, lindo. Boa noite. Boa noite. Beijo. Gratidão, beijo, gratidão pela oportunidade, Jana. Um Só prazer enorme, alegria. só alegria. Gratidão. Agora é como se tornar um paciente medicinal no Brasil. Vamos, Adriana? Bora. Reia. No Brasil, o uso terapêutico da cannabis tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento, embora ainda não esteja plenamente legalizado. Aos poucos, decisões jurídicas, avanços científicos e a luta de pacientes e associações têm aberto caminhos para essa medicina sagrada, para que essa medicina sagrada possa ser acessada. Hoje, aqueles que desejam utilizar a planta em seus tratamentos de saúde contam com algumas possibilidades, entre elas importação, em 2025, por meio da resolução da diretoria colegiada RDC. 2015, 2015. 2015, perdão. Em 2015, por meio da resolução da diretoria colegiada RDC número 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou pela primeira vez a importação de produtos à base de canabidiol, CBD, para pessoas físicas que apresentassem prescrição médica. Para realizar a importação, é necessário seguir alguns passos. 1. Consulta médica. O processo começa com uma consulta a um médico habilitado, de preferência com conhecimento sobre terapias canábicas. O médico deve avaliar a condição de saúde do paciente e determinar se a cannabis é uma opção viável e segura. 2. Receita e laudo médico. O médico emitirá um laudo justificando o uso e prescreverá a medicação, definindo também a forma de administração mais adequada: óleo, flor, cápsula ou outro derivado. A receita médica tem validade de 6 meses e deve ser renovada para novas aquisições. 3. Autorização da Anvisa. Com o laudo e a receita em mãos, o paciente ou o responsável legal deve solicitar a autorização diretamente à Anvisa. Esse procedimento segue as diretrizes da RDC número 327 de 2019. Após a aprovação, a agência emite um documento válido por até 2 anos, autorizando a importação do produto prescrito. 4. Aquisição dos produtos. Record in progress, depois eu junto tudo. A Aline vai entrar também. Vocês estão conseguindo ler? Tranquilo. É aqui mesmo, né? Sim. Então vamos lá. Então, pode continuar, Jana? Pode. Tá. 4. Aquisição do produto. Após a aprovação do paciente, poderá adquirir o produto recomendado pelo seu médico. A quantidade permitida para a importação é de até 180 dias de tratamento, com base na posologia prescrita. O produto a ser importado deve ser registrado no país de origem e ser destinado exclusivamente para o uso medicinal. Farmácias. Hoje, a cannabis medicinal já pode ser encontrada em algumas farmácias no Brasil. Para ter acesso, é indispensável a prescrição médica, feita por um profissional habilitado. Essa prescrição deve ser registrada em uma receita especial, exigida pela Anvisa, que autoriza a compra de medicamentos. Nas prateleiras estão disponíveis diferentes formas de preparo, óleos, tinturas e formulações que podem conter canabinoides como CBD e o THC, escolhidos de acordo com a necessidade clínica e a orientação médica.
Essa via é, em geral, a mais rápida e acessível em termos de burocracia, já que basta dirigir-se à farmácia e adquirir o medicamento prescrito. Porém, há um obstáculo que pesa fortemente: os preços elevados. Para grande parte da população, o custo acaba sendo uma barreira, tornando o acesso limitado e desigual. Assim, mesmo sendo um passo importante, essa alternativa nos lembra que a justiça social ainda precisa florescer no campo da cannabis medicinal. Associações canábicas. Outro caminho possível é a filiação a uma associação canábica. Essas organizações representam um movimento único no Brasil e se tornam uma alternativa valiosa para pacientes que buscam tratamentos com cannabis a preços mais acessíveis. Mais do que fornecer medicamentos, as associações costumam oferecer um espaço de acolhimento e troca, onde pacientes e familiares compartilham informações, experiências e esperança. No entanto, é fundamental estar atento. Antes de se tornar membro, é importante verificar a seriedade, a legalidade e a reputação da associação, certificando-se de que atua dentro das diretrizes estabelecidas e oferece produtos seguros e de qualidade. As associações são, em essência, jardins comunitários de cura, onde o amor à planta e ao próximo floresce como força de resistência e solidariedade, abrindo caminhos que muitas vezes o sistema oficial ainda nega. Plano de saúde. No Brasil, os planos de saúde são obrigados a cobrir o tratamento com cannabis medicinal, Olha desde aqui, que eu haja. vou um pouquinho antes do plano de saúde, eu pensei que eu estava Tá. falar sobre as associações, porque teve um boom agora, uma lei é, que foi feita agora para as associações, né? Então teve um passo agora essa semana da cannabis muito importante que traz mais legalidade para as associações, porque a maioria das associações canábicas, elas atuam na ilegalidade, minha gente. Por incrível que pareça, as maiores assim. Sempre tem alguma coisa que tá ali na justiça, que tá ali porque a galera fica embaçando mesmo, porque você consegue um tratamento bom, né, de qualidade, com plantas de qualidade, né? Eu mesma tenho várias associações que eu posso indicar. Tem lá do Terra Mirinha, Santinha, tem a Macana Ancestral, enfim, né, minha gente? Essas coisas que a gente tem que ter coragem mesmo. E tem umas pilantra também. A gente tem que, é isso mesmo que a gente falou, que a gente tem que mesmo pesquisar, né? Mas tem muitas associações muito sérias, muito legais. E agora essa história do plano de saúde também, né? Que você pode ativar seu plano de saúde para ele importar e pagar os seus medicamentos, né? Também. E também, agora também está no SUS, que acho que a gente vai falar aí também nesse PDF, porque também se dá para fazer entrada pelo SUS, pelo governo mesmo. É só ir atrás, minha gente. É possível, é possível. Continua aí o plano de saúde, Adriana. Plano de saúde. No Brasil, os planos de saúde são obrigados a cobrir o tratamento com cannabis medicinal, desde que haja uma prescrição médica que ateste a real necessidade da planta para o paciente. Essa obrigatoriedade foi definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e se aplica aos produtos devidamente registrados na Anvisa. Na prática, isso significa que a cannabis, quando indicada por um profissional de saúde, passa a ser reconhecida como direito do paciente e não como privilégio. É um passo importante para que a medicina canábica deixe de ser restrita a poucos e possa alcançar mais pessoas que dela necessitam. Ainda assim, é um caminho que exige atenção. Nem sempre os planos cumprem essa determinação de forma imediata, e muitos pacientes precisam recorrer a processos administrativos ou até judiciais para garantir o acesso. Sistema Único de Saúde, o SUS. No Brasil, cresce um movimento em favor de ampliar o acesso à cannabis medicinal, também pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
Em algumas regiões, estados e municípios já começaram a implementar leis e programas pioneiros que buscam garantir à população o acesso gratuito ou a preços reduzidos a medicamentos derivados da planta. Essas iniciativas representam um avanço importante, pois reconhecem a cannabis não apenas como um tratamento alternativo, mas como uma medicina legítima e necessária, que deve estar disponível a todos e não apenas a quem pode pagar. Ainda assim, o caminho está longe de ser fácil. Os desafios envolvem desde a falta de padronização nacional até barreiras burocráticas, resistência política, limitações orçamentárias e o peso de estigmas antigos que ainda influenciam decisões públicas. Apesar das dificuldades, cada passo dado nesse sentido é sinal de que a sociedade começa a romper muros de preconceito e a abrir espaço para que a cannabis ocupe seu lugar nos corredores da saúde pública, como uma medicina do povo para o povo. Até aqui, Jana? Tá Nossa, fechado. que coisa Aí. linda, que coisa linda, coisa linda. A Ângela, né, trouxe aí sobre que ela faz o tratamento, né, com o SUS. A Ângela. Fala um pouquinho, Ângela, pra gente como é que foi Os isso. caminhos, né? É, boa noite, nega, bem-vinda. Boa noite, gente. Então, eu consegui pelo SUS, né? Demorou um pouquinho, porque nem todos os médicos eles têm a informação. Eu que fui atrás da informação, eu que passei a dose, eu que passei como que tinha que tomar. Aí o doutor ele só fez a receita, né? Porque mediante as minhas orientações, ele fez a receita para mim e eu consegui, né? Pegar pelo SUS. E esse óleo, ele é bem caro, né? Ele tem um valor de mais de R$ 1.000. Eu estava pesquisando. E eu consegui gratuitamente. Aí tô tomando. Faz um tempinho que eu tô tomando. Aí eu tomo 7 gotas à noite. E tá sendo bom. Tá me ajudando, assim. Pelo menos eu fico com mais sono, né? Mais um relaxamento. E tá ajudando nas minhas questões de dor, né? Que eu tenho um problema de dor crônica e fibromialgia, né? Então os remédios convencionais já não segura mais, né? Aí por isso que eu optei por esse tratamento agora. E tá sendo bom. Massa, mano. E esse remédio você consegue ele gratuitamente. Sim, pelo SUS, só com a receita, né? Aí tem o receituário azul, o receituário normal, tem que assinar um termo lá, aí eu vou no posto de saúde específico aqui da Zona Leste de São Paulo e eles me fornecem. Que maravilha, tá vendo, gente? É possível, sabe? É só acreditar que é possível. Eu tô com um salvo-conduto agora, que saiu semana passada, e o salvo-conduto me dá essa legalidade de que se qualquer polícia militar me parar e eu tiver com maconha e óleo, eu tô protegida pela lei, né? Então, além da liminar, o salvo-conduto, né? E o HC que está sendo feito, né? Então, é sobre isso, né, minha gente? Nossa, né? Total. Então, cadê? Onde está o PDF, meu Deus do céu? É só correr atrás, né? É só se informar direitinho, ver os postos que distribuem e pedir mesmo para os médicos, porque eles não têm estudo. Eles não sabem, o doutor não sabia nem a dosagem, nem como indicar o medicamento. Eu que fui orientando, sabe? Sim, Ô, Ângela, veio uma ideia aqui na minha cabeça, porque, assim, é uma dificuldade, às vezes, para a gente poder pesquisar, chegar no caminho, né? Você fez uma pesquisa, por exemplo, dos postos da cidade de São Paulo que tem o médico que aceita. Para você compartilhar com a gente aqui no grupo, mana. Informação boa, assim, né? O caminho. De repente, outra pessoa pode estar aí buscando uma alternativa, olha no grupo que tem um posto, ou você fez uma pesquisa, compartilha com a gente, mana. Coisa boa
Então, Compartilha. é questão de contatos também. Eu tenho contato com uma mana que ela faz parte da associação, né? Aí Hum, ela tem uma filha especial que ela faz o uso, então eles trabalham dentro dessa associação. Aí eu fui pegando umas dicas com ela, tal. Aí foi que eu tive essa orientação de ir no posto e explicar, porque o meu problema de saúde, ele inclui, né, no tratamento Sim. com a cannabis. Aí eu liguei nesse posto, né, daqui da Zona Leste de São Paulo, e eles fazem a entrega desse medicamento. Mas assim, não é todos os postos, né, que tem, entendeu? Graças a É Deus porque, tinha. então, o meu marido tem um sobrinho, dois sobrinhos, que eles têm deficiência mesmo, né? E o meu cunhado paga 1.000 e pouco no óleo, né? Então, aí a gente até apresentou uma associação, mas o custo, óbvio, diminui bastante, mas mesmo assim eles não têm condições de comprar sempre assim o óleo, né? E aí, de repente, seria um caminho pelo SUS, né? Pelo posto. E eles são aí da Zona Leste, moram aí na Vila Formosa. Que bom, então. Então, aqui em São Miguel Paulista. Fala para ele dar uma pesquisada, que é aqui em São Miguel Paulista que faz a entrega. Legal, São Miguel Paulista, tá bom. Obrigada, mana. coisa boa. Bora o governo pagar esses tratamentos. Fica envenenando a gente, tem que pagar os tratamentos. Oxi, cadê agora a benção? Cadê o espelho do negócio, gente? O PDF, não tô achando. Vocês estão vendo o PDF? Então, Sim. Sim. olha aqui. Sim, tá na tela. Ach... É a página 205, né? Achei. Autocultivo de Isso. cannabis. Achou? Quem que vai ler agora, minha gente? A fada? A Ângela? Faz. Ângela, lê você, Ângela. Eita, meu Deus, será que eu consigo? Consegue. Me Aqui para bota na mim. próxima. Eu tava dando rauche quando tu me chamou. Eu tô Ei, na fila. tá bom. Vai, Tá, Ângela. aonde que tá? No Brasil? O autocultivo de cannabis e habeas corpus, o HC. Tá, certo. No Brasil, o cultivo da cannabis, seja para uso recreativo ou medicinal, continua proibido pela legislação atual, especialmente pela lei número 11.343/06, né? Conhecida como Lei de Drogas. Essa proibição se torna um obstáculo doloroso para milhares de pacientes que poderiam se beneficiar da planta, já que os produtos disponíveis são muitas vezes caros e de difícil acesso. Diante dessa realidade, muitas famílias e pacientes recorreram a habeas corpus como uma forma de conquistar o direito de cultivar sua própria medicina. O HC é um instrumento jurídico fundamental no Brasil, criado para proteger a liberdade individual e tem sido usado para contestar restrições que impedem o acesso a cannabis medicinal. Quando concedido, o habeas corpus autoriza o paciente ou seu responsável a cultivar cannabis para fins terapêuticos, sem o risco de prisão. Mais do que um recurso legal, ele representa uma vitória simbólica contra um sistema que por tanto tempo criminalizou uma planta de cura. No entanto, obter um HC para cultivo é coisa séria. Exige documentação consistente, laudos médicos, relatórios de tratamento, demonstração de necessidade, além de apoio jurídico especializado. É um caminho que pede paciência, coragem e fé, mas que vem se tornando cada vez mais comum graças à força de famílias, em especial mães, que transformaram a dor em luta e abriram precedentes históricos. Etapas do habeas corpus para cultivo de cannabis medicinal. Prescrição médica. O primeiro passo é obter um atestado médico que comprove a necessidade da cannabis como parte do tratamento. Esse documento é a base do pedido de HC. Laudo médico detalhado.
Além da prescrição, é necessário um laudo clínico completo que inclua histórico do paciente, tratamentos já realizados, efeitos colaterais e se houver o risco de morte. Esse laudo deve evidenciar a gravidade da condição e a eficácia da cannabis no tratamento. A autorização da Anvisa. Se o tratamento envolver medicamentos à base de cannabis que precisam ser importados, é necessário solicitar uma autorização de importação junto à Anvisa. Capacitação em cultivo. Antes de solicitar o habeas corpus para o cultivo de cannabis, é fundamental demonstrar que o paciente tem conhecimento e capacidade para cultivar a planta de maneira responsável e segura. Ao demonstrar que você possui o conhecimento e as habilidades necessárias para cultivar cannabis de forma responsável, você fortalece sua posição ao solicitar o habeas corpus, aumentando as chances de aprovação do pedido. Algumas associações oferecem cursos de cultivo e extração. Associação canábica. A filiação a uma associação de cannabis medicinal não é obrigatória, mas pode agregar valor ao processo, oferecendo respaldo institucional e comunitário. Outros comprovantes de saúde. Você pode anexar laudos de outros profissionais de saúde, como terapeutas, enfermeiros e etc., que tenham observado os benefícios do uso da cannabis em seu tratamento. Conto história. Um depoimento em primeira pessoa pode ser decisivo. Nele, descreva sua história de vida, doença, tratamentos anteriores, as melhorias obtidas com a cannabis e tudo o que considere relevante para mostrar a necessidade do cultivo. Desafios financeiros. Apresentar os custos do tratamento é importante para que o juiz compreenda a dificuldade de manter-se apenas com produtos importados ou adquiridos de associações. Demonstrar o peso financeiro pode reforçar a necessidade do cultivo próprio. Apoio jurídico. Encontrar um advogado experiente em casos relacionados à cannabis medicinal é um passo importante para garantir que você tenha o suporte jurídico necessário no seu processo. O apoio jurídico é fundamental. Obter um HC para cultivo de cannabis medicinal é um caminho que exige documentação sólida, apoio médico e respaldo jurídico. Com a legislação brasileira está em constante transformação, é fundamental manter-se atualizado sobre as mudanças nas normas relacionadas à cannabis medicinal. Cada habeas corpus concedido é mais que uma vitória individual, é uma semente de liberdade plantada no solo jurídico brasileiro. Ê, coisa boa! Nossa, é sobre isso, né, Jana, minha gente? Nossa, porque assim, plantar, né? Você vê, Ângela, você pode plantar, você tem tudo aí na sua mão. Você pode dar Uhum, entrada, né? E hoje em dia você consegue, né? O meu habeas corpus eu paguei bem acessível, assim, 2 vezes, perto do que antes, né? Era 20 mil, umas coisas assim. Hoje eu consegui pagar 6 em 2 vezes e foi incrível, assim, de tudo como rolou, né? Esse advogado é especialista, o doutor Adolfo Pinheiro, ele é massa. Então, quem quiser também, né? Porque na realidade, né, eu vou ver de plantar em algum lugar, porque na minha casa aqui eu não tenho nem como plantar. Porque me deram mais de 100 pés que eu posso plantar, 50 não sei quantos, 60 de CBD, 60 de THC, né, de plantas com mais CBD, de plantas com mais THC. Então eu tenho, né, esse lugar que eu posso, de repente, aí eu perguntei hoje para o advogado se eu posso plantar na casa de uma amiga, por exemplo, né? Então a associação cuida para mim, né? Ou uma amiga que tem um instituto, né? Eu planto lá, né? Vamos dizer assim. Como é que isso é possível, né? Porque eu sei que às vezes tem essa coisa da associação plantar por você. E isso está sempre mudando, como diz aí nesse último, né? O cultivo hidropônico pode rolar em AP.
Gostei, Andresa. Cultivo hidropônico. Só alegria. E fica grossa, mano. Fica bom, fica. É? Uau! Vou meter na água. Bota a semente na água, ela brota na água e deixa, né? Gente, ela brota mesmo na água. Fica legal? Vou fazer esse teste aqui. Vou meter semente nessas. Ai, que delícia. Vai, Recanto das Fadas. Levanta a mão. Fale, mulher. Oi, Jana, boa noite, pessoal. Boa noite, Janira. É, porque eu agora, ano passado, eu tive um médico aqui, eu tô com o meu laudo, né, e acabei, e ele vai vir outra vez para fazer uma consulta a preço social, né, mais popular, e aí um amigo que é parceiro, que vai trazer esse médico mais uma vez, para que as pessoas tenham mais esse acesso, vai ser um dia maravilhoso aqui. Ele vai plantar juntamente comigo aqui no meu espaço. E ele vai fazer o habeas corpus para mim, mas ele planta a dele aqui também, né? Porque é uma grana também, né? Esse habeas corpus. É, é. É, pois é. Então Foi eu isso que eu acho que essa falei. coisa. Tem que ter o laudo, tem que ter todos esses exames O médicos, o laudo eu já laudo. tenho, a gente já vai dar entrada desde o ano passado que eu estou com laudo. E eu Pronto. penso em plantar, e o Ceará acabou de descobrir, fabricar, né? Vamos dizer assim, uma cannabis com THC muito potente, eu não sei o nome, esse meu amigo, ele vai pesquisar porque ele quer trazer sementes importadas e quer ver com esse pessoal aqui que acabou de sair essa novidade. Aí qualquer Uau. coisa eu informo lá no grupo, tá? Mas o Ceará tá produzindo coisa boa aí. É, coisa boa. Ah, eu também posso, no meu laudo também tá que eu posso importar não sei quantas sementes também. Tem um rolê assim. Olha aí que maravilha! Viva o Ceará! Ai, tô chegando aí, Ceará. Quando tu chegar ano que vem por aqui, quem sabe? A gente não, Já já tá vai com os o projetos em churuzinho. andamento, né? Ei, coisa boa. Então vai, mana, continua ali aí pra gente. Posso ler aqui, né? Você levanta. Santa Maria, ponte entre céu e terra, medicina que une mundos. Assim, ao olharmos para a jornada da cannabis, desde suas raízes ancestrais, entrelaçadas com espiritualidade e resistência, até os avanços científicos que revelam seus segredos mais íntimos, percebemos que não diante de cura e saberes que acompanham a humanidade há milênios. Ela nos fala tanto através da tradição, guardando em suas folhas e memória dos povos e de seus ritos, quanto pela ciência, que hoje comprova sua capacidade de restaurar o equilíbrio e nutrir o corpo. O sistema endocannabinoide, revelado pela medicina moderna, é quase como um grito da própria natureza, lembrando-nos que fomos criados em comunhão com essa planta e que nela habita um reflexo do nosso próprio ser. Tá bom de trocar meu óculos. A cannabis, portanto, se ergue como ponte entre mundos, o passado e o futuro, a espiritualidade e a ciência, a terra e a espírita humana. Honrá-la é reconhecer sua força ancestral, seu poder de cura e sua missão de nos conduzir a uma vida mais íntegra, saudável e consciente. Que possamos, enfim, enxergar nesta planta sagrada não um tabu, mas um convite à reconexão com a natureza, com os saberes dos antepassados e com a possibilidade de um futuro mais compassivo, equilibrado e humano. Que a santa planta, guardiã de tantas gerações e tempos, continue a soprar sua sabedoria sobre nós. Que suas raízes que atravessam continentes e séculos, nos lembrem da força da ancestralidade e da resiliência que habita cada ser. Que suas flores carregadas de resina e luz nos inspire a florescer também em equilíbrio, cura e compaixão. Honramos a ciência que hoje revela seus segredos, mas também reverenciamos o mistério que nela permanece, pois a cannabis é ponto entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito, entre a terra e o divino.
que eu, ao colher essa planta em sua inteireza, como medicina, como mestra e como sagrada companheira, possamos caminhar para um futuro mais justo, consciente, compassivo e ético. E que cada sopro, cada óleo, cada semente, cada trago dessa erva santa nos recorde de que somos parte de um mesmo ciclo, unidos, unidas, unidos pelo sopro da vida, pela força da natureza, pela luz do espírito e pela sombra onde se nutrem as raízes, que tudo permeia, acima e abaixo. Axé, amém, arroz, salve Santa Maria. Gisele Ferraro, que lindo texto, gratidão. Continuo? Os malefícios da cannabis e seus mitos. Existem diversas pesquisas que apontam algumas questões em relação ao uso da cannabis na adolescência. Caso já explicado pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro, que em entrevista com a Kaya Mind, jovens por natureza, já que adultos ou idosos, jovens por natureza já produzem mais neurônios e sinapses do que adultos ou idosos. E a maconha, ao ser consumida, incentiva ainda mais a neurogênese e a sinaptogênese, o que pode ser prejudicial para a formação de suas personalidades. Outros estudos também já falaram sobre as possibilidades de dependência com o uso da planta, ainda que em menor escala do que o tabaco e a bebida alcoólica, ambos legalizados em inúmeros países. Especialistas também apontam que algumas formas de uso da cannabis podem ocasionar mais problemas do que outras. Um estudo publicado pela Associação Sem Fins Lucrativos estadunidense, American Heart Association, constata que fumar ou vaporizar cannabis, bem como outras substâncias, pode causar condições ou eventos cardiovasculares como ataques cardíacos e derrames. Os comestíveis à base da erva também podem causar efeitos indesejados, se não houver um controle correto da dosagem de seus princípios ativos ou um consumo consciente. O THC, principal componente psicotrópico da maconha, também pode ter consequências negativas para pessoas com certas condições psicológicas. O CBD, ainda que não psicotrópico, é um fitocannabinoide com efeitos medicinais importantes e também pode ser prejudicial para a saúde. Tudo, no entanto, é sobre a quantidade e especificidade do usuário. Por isso, o uso deve ser consultado com um profissional da saúde. Do veneno e do remédio, a dose. Qual é a sua dose? Arrou. É isso, é sobre isso, né? E você viu que, né, a Gi assinou ali toda a parte da cannabis, aí eu perguntei a ela, né, Gi, você colocou a parte contra? Porque tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado luz e sombra, né? E a gente está falando de uma planta de poder que tem a sua sombra também, né? Então, assim, quando eu fiz um encontro, eu conheci, né, uma senhora, Dona Silvinha, em Florianópolis, e fiz esse churrasco lá, uma roda, e aí ela veio trazendo essa questão para mim. Ela falou, Jana, você tem que falar também desse outro lado da cannabis. Porque eu chega aqui muito adolescente, viciado em cannabis, abrindo esquizofrenia, comportamento, isso tudo que fala aí mesmo, né? Porque até 21, 22 anos, 24, o cérebro ainda está se formando. E aí entra a cannabis para ativar tudo isso e o cérebro já está sendo ativado, né? E aí fica, né? Dependendo do uso, fica só fumando maconha o dia inteiro, fica ali chapadão, não quer saber de nada. Acontece isso, né, também.
Aí sim, uma criança com patologia, com autismo, com isso tudo, tudo. A maneira que está usando, né? É o óleo, é o quê? Porque o CBD também é o que fala, né? A gente tem que saber exatamente qual é a nossa dose. Porque do veneno para o remédio é a dose. Se você toma uma superdose de qualquer remédio que vende na drogaria, você pode morrer. Tantas pessoas não se suicidam tomando um monte de Rivotril aí e, sei lá, cartelas de até mesmo Dorflex, você tomar, sei lá, veneno, água sanitária, que é vendida assim, ó. Então, o que que é perigoso para a saúde, né, a gente? Água sanitária, álcool, tá aí vendido, vendendo na farmácia ou no supermercado, em todo lugar. Não precisa ter receita para comprar e comprovar o uso. Ah, eu vou usar água sanitária para limpar a minha casa. Olha aqui, a minha casa tá suja, minha roupa tá com mancha. Você compra água sanitária e manda, se mata, mano. A criança pega, bebe o animal, enfim, um lisoforme que vende ali, ó, um monte de veneno no supermercado. Me veio isso agora, né? Porque a gente falou tanto dessas coisas aí, técnicas da cannabis, né, também, e de que para você precisar do HC você tem que provar isso, A mais B. Eu fiz um monte de coisa para conseguir isso aí, né? Faz mais de um ano, dois, que eu tô nessa, né? Pegando receita, fazendo tratamento, aí deu certo, aí importei um óleo, é muito caro, aí fui para associação, também estava pegando óleo, pô, também fica caro, então, pô, já tô plantando, né? Tem aqui na minha janela, seis pés que é possível, então tô aqui, ó, faço cerimônias, vejo o quanto isso ajuda as pessoas, né? Meu sonho é as pessoas que fazem a cerimônia Voa Coração, todas terem receita. Já está embutido no valor da cerimônia uma consulta canábica, sabe? Tem até médico que já me propôs isso, da doutora Tati, né? Que se junta um grupo de 10 pessoas, ela faz um preço acessível, assim. E tudo online, né? Então é possível também trazer esse lugar, né? Cada vez mais. Mas para cannabis precisa de tudo isso, minha gente, né? Sendo que tem tantas outras substâncias aí sendo vendidas livremente. O próprio gás, né, que a gente tem dentro de casa, o carro, um monte de carro na garagem, é uma bomba isso. Pode explodir a qualquer momento. Pá! Gente, sabe? Enfim, né? Então, é bem isso, né? Aí eu coloquei essa outra parte que fala, né? Que eu peguei dessa entrevista do Siddhartha Ribeiro com esse Kaya Mind aí, que é esse blogger canábico super conceituado e tal. E fiz essa arte aí, né? Do veneno para o remédio, é a dose, qual é a sua? E a cannabis vem ensinando a própria medicina a saber que cada corpo tem sua dose, independente do peso, do tamanho, né? A gente pega uma pessoa com o mesmo peso, com o mesmo tamanho, só que ela toma 3 gotas e a outra toma 10, né? Então não é, é 10 gotas porque é criança, toma até tal idade, toma tantas gotas. Não. É um corpo, cada corpo tem sua gota, sua dose, né? De qualquer substância, né? Eu tive um amigo que a filha dele quase morreu por causa do ibuprofeno. Quase assim, foi por um tris, né? Então, é sobre isso, né? A gente saber ingerir tudo, né? O alimento, tudo. Acaba sendo tudo, né? Então, super agradeço a presença de vocês todos hoje aqui, todas, todes. E aí, vamos ver de domingo, pós meu aniversário, a gente chegar aqui às 6 da tarde de novo, na domingueira, e continuar essa leitura aqui linda, né?
Depois da dose vai vir o quê? Os cogumelos mágicos. Agora a gente terminou a cannabis assim, né? Qual é sua dose? Em termos de tudo, né? Qual é a receita? Você quer um cacau fraco? Você quer um cacau grosso? Quanto de cacau que eu ponho? Não sei. Depende de como você quer, né? Você faz um baseado grosso, você dá um trago, você já põe. Você faz um fininho, você fuma ele inteiro. Pronto. Eu fui lá no Ganja Círculo, né? Lá ela faz o que chama dedo de gorila, dedo de gorila. Mano, ela pega tipo um tantão e faz assim, ó, faz um só. Meu, você dá um trago já, já dilata, já seca a boca, tudo. Precisa